Pessoal, então a gente estava falando o seguinte, a gente estava dizendo que, deixa eu recobrar aqui meu pensamento, né? Eu estava tentando mostrar para vocês, desde o começo, nós tivemos uma proposta de ver o Êxodo, e o Êxodo como perspectiva do que nós estamos vivenciando hoje, não é? E a grande afirmação que a gente fez do Êxodo é que Deus não estava exatamente. Quando a gente fala exatamente, é porque Deus estava tratando do Egito, ok? A expressão não estava exatamente, quer dizer, Deus estava tratando do Egito, mas a grande perspectiva de todo aquele juízo sobre o Egito era se revelar ao seu povo. Deus sempre trata com o seu povo. É algo que o apóstolo Paulo, ele tentou explicar, mas não, a gente não entende, né? É que Deus tem um povo, são os escolhidos, que ele viu na eternidade, ele já sabe quem são, quando a gente fala escolhidos, aqueles que escolheram, né? A graça de Deus, a Bíblia chama de escolhidos. Então, o grande propósito de Deus ao agir no Êxodo é agir para se revelar ao seu povo. Ele toca com pragas, mas aquelas pragas não são para matar os egípcios, na verdade. É juízo de retribuição pela desobediência, mas acima de tudo é juízo para se revelar. Mesmo quando Deus julga, Deus corrige, Deus executa um castigo, ele está se revelando. E por que Deus quer se revelar? Para que aqueles que são dele, aqueles que vão aceitá-lo, aqueles que vão viver para ele, vão entrar em aliança com ele, Deus usa todas essas coisas para se revelar. Então, é a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem muitas maneiras de expor a sua graça e de se revelar. Então, o que eu estava dizendo é que ele se revelou como El Shaddai, Deus muito grande, muito grande. E não tinha se revelado ainda como Senhor. Eu estava dizendo na ligação que revelar-se como Senhor é revelar que esse El Shaddai, que é muito grande, que é maior do que a sua criação, ele é maior do que o mar, ele é maior do que o céu, ele é maior do que o céu dos céus. E o salmista diz, nem o céu dos céus podem contê-lo, ele é muito grande. Então ele se revelou como El Shaddai, mas ele ainda não tinha revelado o seu nome. Porque quando revela o nome para a cultura judaica, o nome sempre indica a missão, o nome sempre indica o caráter. Então os judeus tinham muito claro, inclusive quando uma pessoa se convertia e ela mudava a perspectiva de vida, a missão dela, ela mudava de nome. Jacó, calcanhar, que lutava pelo governo da casa, pela primogenitura, agora ele se chama Israel, ele não luta mais por uma primogenitura, ele luta com Deus. Ele não luta mais com Esaú, ele luta agora com Deus. Daí o nome dele acompanha a mudança de missão. Nome significa missão, nome significa caráter. Então ele diz, eu me revelei com um nome, El Shaddai. Então eu sou muito grande, eu sou o criador de tudo que vocês podem contemplar. Mas eu tenho o meu nome mais pessoal. O meu nome mais pessoal é Senhor, que em hebraico é Jeová. Jeová quer dizer Senhor. E por esse nome eu ainda não tinha me revelado. Então faltava ainda Deus se revelar nessa intimidade que o El Shaddai era limitado para revelar. Ser Senhor significa que ele tem uma personalidade. Ele tem um jeito de ser Senhor, um jeito de governar, um jeito de conduzir as coisas. Se ele tem um jeito de conduzir as coisas, se ele é Senhor, portanto, ele não é apenas uma força, um grande Criador, ele é uma pessoa. Então, o que ele quer, na verdade, é dizer o seguinte com o Êxodo: vocês até aqui me conhecem como uma grande entidade,
um grande criador do tudo que vocês olham aí, eu fui o criador, amém. Mas vocês não sabem que eu sou uma pessoa e eu tenho um jeito de ser. Eu quero mostrar a vocês esse meu jeito, essa minha personalidade, esse meu caráter. E aí ele faz tudo isso para levar o povo para o lugar do encontro, que é o Sinai. Ele destrói um senhorio falso que estava exercendo o senhorio de Deus. Todo senhorio se exerce debaixo do senhorio de Deus. Daí que a gente fala que toda autoridade provém de Deus. É nesse sentido que ela provém de Deus. Não é que Deus institui Hitler. Não é que Deus instituiu as autoridades que fazem o mal. Não é isso, não. Elas provêm de Deus, quer dizer, para exercerem um senhorio, elas têm que puxar de algum outro senhorio. Agora, quando elas exercem um senhorio, e todo senhorio vem de Deus, que é o Senhor, e fazem o mal, essas pessoas estão na contramão do senhorio de Deus. E Deus, como o verdadeiro Senhor, ele tem que destruir esse senhorio. Então, o que o Senhor está dizendo com as pragas é que ele está julgando o senhorio de Faraó. Está tirando um povo para se revelar no Sinai. Ao chegar no Sinai, esse povo já deve ter visto o juízo de Deus nas 10 pragas. Na última praga, que é o senhorio, bem claro, na morte dos primogênitos. Eles veem o senhorio de Deus no despojo dos egípcios. Eles devolvem aquilo que usufruíram dos hebreus através do despojo. Eles vão vendo o juízo de Deus no Mar Vermelho que se abre e se fecha sobre os egípcios, se abre sobre os judeus, sobre os hebreus, mas se fecha sobre os egípcios. E eles caminham, diz a Bíblia, por espaço de 3 meses pelo deserto. E nesses 3 meses, o Senhor vai sustentá-los com maná e vai sustentá-los com as águas tiradas de rocha. Então, durante todo esse tempo, desde as pragas, que eram juízo, até as manifestações do Mar Vermelho, sustento, a nuvem durante o dia e a tocha durante a noite, tudo isso é para levá-los para o Sinai. E quando eles chegam ao pé do Monte Sinai, Deus ainda faz uma última manifestação da sua grandeza e já começa a fazer agora uma manifestação do seu senhorio. Quando ele diz assim, não subam ao monte, vocês serão destruídos, porque eu sou santo. Como El Shaddai, eu sou todo-poderoso. Mas agora, ao pé do monte, eu estou dizendo, o Todo-Poderoso também é santo. Não subam. Moisés subirá em vosso lugar. E lá no monte, ele fumegava, trovejava e o monte tremia. Então essa experiência era muito clara da experiência do Deus agora que está se revelando como Senhor. Ele é um Senhor santo. Então ele exerce o senhorio, o governo dele, a forma dele governar é através da justiça, da verdade, da misericórdia. Esses são os 3 elementos da santidade de Deus. Então Deus fala para Moisés subir. E quando Moisés sobe, ele fala, Moisés, aqui estão os meus estatutos. Eu coloquei numa tábua, eu reduzi a termo, eu coloquei já ia falar num papel, né? Eu coloquei numa rocha o que eu penso, o que eu sinto e como eu exerço o meu senhorio. Entrega ao povo e pergunta ao povo se ele está de acordo, porque se tiver de acordo nós vamos fazer uma aliança. Então a aliança é o momento em que o povo diz sim para o caráter de Deus e para a forma como Deus governa. E aí a aliança é se submeter a essa forma de governo. Então eu gostaria de terminar, para não ficar longo o meu vídeo,
é que durante toda a semana nós estudamos que pragas são juízos, doenças são consequências da natureza humana. As pragas vieram para julgar um povo injusto que estava vivendo debaixo de um tirano injusto. Deus quebra esse tirano, liberta o seu povo, porque o povo ainda não o conhecia como Senhor, como pessoa. E esse povo agora é chamado a fazer uma aliança. Então, queridos, o que durante essa semana eu tentei fazer com vocês foi mostrar que o que hoje nós estamos vivendo manifestações da natureza que nós não atribuiríamos como pragas de Deus, mas nós diríamos que já são manifestações de Deus, chamando o seu povo. Quando eu disse que pragas vêm como juízo, o mundo não recebe como juízo. O mundo tenta escapar. Então a gente, no meio dessa praga, o que a gente quer logo? A gente quer uma vacina. A gente quer escapar. Mas nós, povo de Deus, nós queremos escapar. Ninguém quer morrer. Nós queremos recuperar a economia. Ninguém pode viver sem economia. Mas nós temos um algo especial, que foi o que eu tentei falar durante toda a semana. É perceber que Deus está nos chamando através desses juízos que Ele deixa cair sobre o mundo. Ele está nos chamando para o Sinai, para conhecermos a Ele, para que a gente, se já fizemos uma aliança, nós possamos renovar essa aliança. Se ainda não fizemos, se Ele é apenas o El Shaddai, Ele precisa ser também o Senhor. Você não pode se relacionar com Deus contemplando, Deus é lindo, é maravilhoso, Ele é o Criador, e eu ficar olhando a natureza, isso é culto a Deus, isso é parte do culto. Contemplar o que Deus fez é parte do culto. A essência do culto é se submeter a Ele. Então, eu tenho dito à IBR que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que Deus está chamando, julgando o mundo e chamando a sua igreja ao seu senhorio. E aí eu quero encerrar dizendo o que falamos no nosso último encontro. A voltarmos para os nossos lares. A aliança se vive a partir do lar. Inclusive, por isso que no Antigo Testamento, se alguém vivia em aliança com Deus, que se casasse com uma pessoa que tivesse aliança com Deus também. Porque só duas pessoas que têm o mesmo propósito podem viver debaixo da aliança. Então o casamento misto, o casamento chamado julgo desigual, era combatido pelo Senhor. Formar um lar, a aliança passa pelo lar. A aliança se projeta para os filhos. A aliança se projeta para os nossos negócios. A aliança se projeta para a nossa forma de viver. Então a aliança, ela é a base da nossa forma de viver. E uma coisa que eu ouvi no início da minha fé é que não existe o culto no templo, termina, nós vamos para casa. O culto é a vida. A vida é um culto. Eu ouvi isso pela primeira vez quando alguém disse, numa linguagem mais teológica, de sacramentalizar a vida. Sacramentalizar a vida quer dizer a vida é um culto. Então, eu creio que esse tempo é um tempo de chamado para nós estarmos em culto permanente, em aliança permanente, essa aliança possa tocar nossos relacionamentos, nossa forma de ser. E nossa forma de ser família, nossa forma de ser igreja, nossa forma de ser homem e mulher no mundo. Então, queridos, essa é a nossa mensagem e deixamos com muito amor com vocês a reflexão dessa semana. Culto é viver em redor ou ao redor do sacrifício, do sangue. O sangue é o verdadeiro amor de Deus, que cura o nosso coração. Então, irmãos caríssimos da IBR, que Deus nos faça vencer esse momento e saiamos daqui melhores. Eu quero dizer que eu percebo pelas leituras que nós temos feito, que logo essa quarentena vai ser flexibilizada aos poucos.
até ser liberada de uma maneira mais generalizada e liberada dos nossos cultos. Então, perseveremos até lá. Eu gostaria que a gente ligasse uns para os outros no privado, principalmente as pessoas que precisam da nossa atenção. Procurem ligar, procurem estar em contato uns com os outros. Que Deus abençoe, grande abraço, saudade imensa de ver vocês e da gente estar junto. Vamos perseverar, vamos viver em aliança. Deus quer, dentro da aliança, continuar se revelando. Não apenas El Shaddai, mas se revelando na beleza da sua santidade, o grande eu sou, o grande Senhor. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Ele é o Senhor. Amém.